E sim, ao vivo, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, o povo que gosta da área terapêutica. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui no canal, sendo apenas o Kleber Fervença e não para o programa Voando Alto, mas o assunto requer, né? O motivo de estarmos aqui ao vivo se requer isso. Eu já vou chamar a nossa convidada do dia, a dona Maria Cosso, para os íntimos, a Cidinha. Então, deixa eu pôr ela aqui. Deixa eu tentar pôr ela aqui enquanto eu vou chamando vocês. Vamos lá. Se chega até ela. Já foi, Coço. Vê se chegou aí para você, minha linda. Só aceitar para a gente partilhar um pouquinho esse esquenta aí da roda terapêutica. Aí, tá inversa a câmera. Arruma aí, Coço. Tá inverso. A câmera tá invertida. Tá pro chão, para chão. E assim a gente consegue aí ir arrumando. Enquanto a coisa vai se arrumando aí, o assunto é um pouquinho do esquenta daquilo que vai ser a roda terapêutica de conversa para mulheres, exclusivamente para mulheres, para senhoras, que é aí o forte da Coço. Ela que também é especialista em tanatologia. Ainda não, Coço, está invertido ainda a câmera. Tem uma setinha que você inverte ela na própria tela. Vê se você acha aí na própria tela uma setinha aqui. Aí, agora foi. Agora desfoi. Como pode ser mais divertido? Aí, muito bem. Tá me escutando bem, Coço? Fala aí, parece que você tá sem som. Sem som também aí? Ah, não, tá com som. Tô ouvindo agora. Maravilha. Deixa eu avisando o pessoal, lembrando que isso aqui vai ficar gravado também, essa live. Ela vai subir aí depois também para o nosso canal. Então vai ficar aqui gravadinha para você que não pode assistir ao vivo, né? Porque foi resolvida de última hora esse esquenta aí, né, Coço? Falei, Coço, vamos fazer a live? Vamos! Eu gosto assim. Olá, olá, Elis, bem-vindas, meninas. Porque é para mulheres mesmo, né? Que vai ser essa roda terapêutica. Não que mulheres precisem mais, mas são mais dispostas a se reunirem para ter esse momento aí de falar um pouco sobre si e trazer alguns assuntos que podem ajudar a refletir, né? Então, quando a gente se conhece mais recursos a gente acaba adquirindo também e podendo lidar com as dificuldades do dia a dia. O problema, às vezes, não é meu, mas o ensinamento que aquele problema trouxe, com a ajuda de um terapeuta ou de uma terapeuta, faz com que eu não caia no mesmo erro. Ou que eu consiga, às vezes, desvencilhar dos meus problemas. Seria isso, né, Coço? É isso mesmo, Kleber. Eu comecei, assim, mentalizar, tá pensando. Como a gente vai pegando uma idade linda, maravilhosa, então muitas vezes a gente precisa de ajuda. E talvez sozinha a gente não consegue. E foi onde que surgiu essa roda terapêutica. Porque é um encontro de pessoas, né? Acaba sendo um encontro de mulheres, onde a gente vai trabalhar aquilo que ela mais deseja, porque cada uma tem a sua queixa. Muitas vezes assim, ela não consegue, porque realmente sozinha a gente não consegue. E de repente, em grupo, a gente vai conseguir uma ajudar a outra, sabe? Assim, sim. Não porque eu, sendo a terapeuta, não vou precisar de ajuda. Lógico que é muito aprendizado quando a gente encontra com um grupo de pessoas. Então, foi isso que surgiu essa ideia. E por que não começar, né? E tem outros projetos também, né? Mais para frente. Mas no começo vai ser esse. Maravilha. O assunto escolhido foi importante versus urgente. Por quê? Porque tem tudo a ver com uma decisão, né? Com uma escolha. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para todo mundo que está ouvindo é a diferença entre o que é importante e o que é urgente. O que é importante? Importante é aquilo que precisa ser feito, porém, pode ser resolvido em breve, né? Não na hora. E o urgente não, tem que ser feito na hora. Então, vamos dar um exemplo simples de um e de outro. Tá pegando fogo na casa. Não dá para eu deixar para depois. É urgente que se apague para que se salve essa casa, né? Agora, eu tenho contas para pagar. Eu tenho um prazo para pagar as contas, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, eu tenho esse tempo para cuidar da saúde. Só que, o que nos chama atenção?
O brasileiro, como que ele é? Ele vai deixando. Ele vai deixando, vai esperar ter a motivação certa, vai procrastinando. E quando vê aquilo que era importante, virou urgente. Ou seja, a conta já venceu, agora tem que pagar correndo para não ser cortada. A saúde já foi embora, já virou a doença. E agora tem que correr para salvar do prejuízo. É mais ou menos isso que o objetivo dessa live é trazer isso. O que é importante para você, o que realmente é urgente para você. Né, Cos? É verdade. E, sabe, Kleber, eu sempre fui costureira, né? Eu sempre trabalhei com mulheres mesmo. E com o tempo, a gente vai conhecendo cada uma. Vai conhecendo as duas, né? Mesmo sendo uma costureira, a gente acaba se tornando uma terapeuta, mas a gente não sabe. Hoje, com outras ferramentas, que a gente pode ajudar melhor. E, sabe, muita queixa das senhoras que a gente vai conversando, elas esquecem da vida delas. Elas devem muito para os filhos, para o marido, para os filhos. Depois elas vão começar a viver até pelos netos também. Esquecem que elas existem e que elas são importantes. E que elas precisam cuidar delas. Não só se preocupar com contas, se preocupar no bem-estar do outro, mas se preocupar com o bem-estar de cada uma. Aí muitas ficam viúvas, aí vem a dor, vem a solidão. De repente, elas querem também encontrar uma outra pessoa, mas elas já são reprimidas dentro de casa, porque elas não têm idade, porque elas não merecem. Muitas vezes a gente ouve, sabe, assim, ouve muito isso. E eu sei o quanto precisa ser cuidado, o quanto a gente precisa ser cuidada, não importa a nossa idade. A gente precisa ser cuidada, precisa ser olhada, precisa ser amada também. Por que não? Eu vejo, tem uma fala que você fala, Coço, que eu acho muito legal. Que óbvio, né? Hoje eu tenho 47, vou fazer 48 no final do ano. E aí você fala, eu já passei os 60, então eu tenho mais pressa, eu tenho mais urgência. Né? O tempo, eu acho que o tempo vai dando essa urgência também de querer aproveitar mais a vida, né? Realmente, Kleber, vai dando essa urgência pra gente. Porque a gente sabe, depois que a gente passa dos 50, a gente já começa a correr, porque a gente sabe que dos 50 não sabe para quanto tempo vai. Até 50 a gente chegou. Bom, eu cheguei até os 60, né? 61. Mas eu preciso olhar o que vai acontecer na minha vida daqui para frente. Talvez eu vou viver pouco, mas talvez eu vou viver muito. E essa qualidade de como eu vou viver vai depender muito de mim, de como eu vou me cuidar, de como eu vou olhar para mim, o que eu vou fazer de diferente para minha vida, para que ela não seja aquela vida monótona, sem sentido, sem vontade de viver. E não, a gente tem que viver sim. E por que não viver bem? Curtir aquilo que dá pra gente curtir. Não é para sobreviver, né? É para viver. É para viver. E muitas vezes, se a gente não tiver um incentivo, porque não é sempre, Kleber, que a gente tem incentivo dentro de casa. Eu estou falando por mulheres que eu converso. Sim. Não tem, então a gente precisa buscar. Muitas têm vergonha de buscar, achar que ela buscar uma terapia, buscar um tratamento tipo assim, vão achar que ela tá louca, que ela tá com problema mental, porque é isso que passa para as pessoas. E não é verdade. A gente buscar uma terapia, buscar um cuidado entre si, é a qualidade de vida, é viver melhor. E quando a gente procura viver melhor, procura nos cuidar, tá melhor, a gente traz mais, até a família da gente fica mais próxima da gente, porque a gente não entende muito bem. Aí eles que ficam exigindo de nós para querer cortar a nossa sozinha, mas não vai conseguir cortar. Porque, na verdade, também, né, às vezes, as famílias estão tão adoecidas, um núcleo onde a pessoa está, já está tão adoecido, que também não quer, às vezes, que a pessoa se liberta daquela figura que ela foi a vida inteira, servidora, aquela pessoa que serve todo mundo na casa e que está disponível sempre para ajudar todo mundo. Então, tem também uma cobrança da casa das pessoas, das mulheres, principalmente, não se empoderarem, né? Não quererem achar sua essência. E aí vão falar que tá tarde, eu vou falar que é baboseira, eu vou falar, para que isso agora? Né? Para que isso agora? Eu acho que é uma das frases mais repetidas dentro das casas. Né? Como se chegasse num certo ponto,
a pessoa apenas tivesse que acostumar a sobreviver até o fim da vida daquela forma. E a gente está falando de vida plena. Você passou por isso, pelo processo, né? Você optou pela profissão numa idade que a maior parte das pessoas já estão caminhando há muito tempo. Você caminhou a vida inteira com uma profissão e falou, não, chega, eu quero viver, eu quero ter vida em abundância. Né? Se a palavra falava dessa vida, por que eu não tinha direito a viver essa vida? Por que eu não posso ajudar a pessoa muito mais do que vestir uma roupa? E sim a alma, que é aquilo que as pessoas cada vez mais tentam disfarçar a essência, ou não sabem nem qual que é a essência, né, Close? Não. Muitas nem sabem, Kleber. Muitas elas sofrem, mas elas não entendem o sofrimento delas, o porquê. Muitas têm a rejeição que a gente sabe que começa de criança. Muitas têm aquele sonho de criança que não realizou, sabe? Vive aquela criança dentro dela, aquela criança querida, aquela criança com sonhos que não realizou. E dá tempo de realizar os sonhos. Tudo é tempo pra gente. A gente pode continuar. Nossa, que surpresa! Meu genro entrou. Olha Que legal! Bem-vindo, Thiago! O Thiago é meu genro. Sabe, Kleber? Então a gente tem que olhar para esse lado. Olhar pelo lado nosso. E a gente olhar também pelo lado dos nossos filhos também. Porque se a gente está bem, os nossos filhos também estão bem. Depende muito, porque eles precisam seguir a vida deles. Não ficar preocupado com o pai, com a mãe, como é que está o pai, como é que está a mãe, se tá, sabe? Então eu vejo muito esse lado. E por que a gente não procurar ajudar? Como eu fui ajudada, né, quando eu fiz o curso, a terapia, que a gente ainda continua fazendo, que isso é muito importante. Porque a gente é terapeuta, a gente não precisa de cuidado. Verdade. Mas a gente vê que a gente conhece pessoas que precisam desse cuidado também. E por que não ajudar? Eu falo mais, né, Curso? A gente fala assim, igual você falou dos filhos, que a gente tem que estar bem para até ficar melhor em casa, ou com o marido, ou com a esposa, ou com as crianças. Mas eu vou além. Esse exemplo de mostrar para as crianças também que nunca é tarde para buscar aquilo que você quer, que nunca é tarde, que se a gente tem essa inteligência emocional, a gente não deixa o importante virar urgente. Então, é como se nós também estivéssemos motivando isso nelas também. Né? Olha, nunca é tarde para você achar a tua essência, para você correr atrás daquilo que você realmente gosta, daquilo que você realmente quer. Aquelas obrigações de antigamente, né? Antigamente eu lembro que não tinha canudo, uma faculdade, né? Não era bem visto, né? Porque precisa ter. Tem que. Esse tem que foi repetido muitas vezes, de muitas formas diferentes. E aí as pessoas que não conseguem cumprir, né, ticar essas programações que eram realizadas, você era tido como fracassado, ou como fracassada, ou como uma pessoa que estava destinada a viver mal, tanto financeiramente como socialmente, estava mal fadado, né? E a gente entende que hoje o importante é eu fazer e ser aquilo que eu realmente sou. Que aí o resto é consequência. Graças a Deus a mentalidade tem mudado também das pessoas. Você concorda comigo? Concordo, Kleber. Hoje é diferente. Antes é verdade o que você está falando. As pessoas precisavam ter uma faculdade para que eles pudessem ser bem vistos. A pessoa precisava ter um estudo. A pessoa era enxergada por aquilo que ele era. Hoje está sendo diferente. As pessoas, só que não dava oportunidade também para as pessoas mais velhas, entendeu? Uhum. Você já passou da idade. Hoje não. Hoje não tem idade para a gente estudar. Hoje não tem idade para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Não importa se o seu sonho vai ter validade um dia, mas corre atrás daquele sonho que você tem. Busca ser a pessoa, a essência que a pessoa tem. Porque cada um de nós tem algo dentro de nós que precisa deixar isso sair, isso fluir. Não olhar apenas pelo sofrimento, pelo que passou, porque é tarde. Nunca é tarde. Eu falo que enquanto a gente está respirando, a gente está andando, tudo há tempo para tudo.
para a gente ser Verdade. feliz, para a gente estar buscando realizar o sonho. Mesmo que a pessoa realize o sonho, talvez eu, né, fui realizar o meu sonho na terapia, né? Ser uma terapeuta, que é uma coisa que eu estou amando, que eu gosto de fazer. Mas não deixei de realizar também o sonho quando eu era costureira também. E outras pessoas também podem, talvez, são terapeutas e têm vontade de realizar um outro sonho. Por que também não correr atrás? Tem pessoas Sim. que gostam de várias coisas, tem pessoas que gostam de estar bordando, tem pessoas que gostam de aprender ainda a costurar. Aquilo que para mim terminou, muitas pessoas estão começando. E sempre dá tempo de começar tudo. Aproveitar aqui e já fazer um chamado, já que você deu a deixa aí. Hoje à noite, no programa Quando Alto, às 19 horas, a gente vai ter uma outra live com o Aurélio Prado, né, que largou tudo para ser bordadeiro. Olha só que coisa diferente. Um homem, já com uma idade, já passou dos 40 da escolha, e aí muda radicalmente de vida e vai ser feliz. É disso que a gente está falando. E aí, até vamos provocá-lo mais à noite para saber o porquê da escolha. Eu sei, obviamente, por causa dos bastidores. Bem-vinda, Dani. Bem-vindo, Edivaldo. Bem-vindo, Ana. Que é necessário você estar bem para conseguir tomar essa decisão. Qualquer decisão que a gente tome no fervor da coisa, é óbvio que corre o risco de não ser a melhor escolha. Mas se eu estou sendo acompanhado por um profissional, ou se o profissional está podendo me ajudar a entender a minha essência, e aí eu ser favorável à minha essência e não aquilo que os outros querem que eu seja, é óbvio que tem muito mais possibilidade de dar certo e sermos felizes de verdade. Você falou do artesanato, né? A gente vai falar um pouquinho disso à noite também. Se o artesanato substitui a terapia ou não, mas uma coisa que eu já posso adiantar aqui. Vamos lá, 19 horas hoje ao vivo, para ter toda a entrevista. Uma coisa já que eu posso adiantar para vocês faça aquilo que você gosta, né, como diz aquele ditado, e você nunca vai trabalhar. Porque não tem coisa melhor, no meu ponto de vista, do que a gente estar onde a gente se sente bem. Isso com pessoas, isso com a profissão que você está, porque você vai passar a maior parte do tempo fazendo aquilo, ou estando com as pessoas, né, que são contribuição. Quando a gente veio o projeto, né, vamos falar um pouquinho sobre o projeto aí, essa roda terapêutica aí de mulheres, foi na ideia de ajudar, primeiramente, de oferecer alguma coisa com qualidade. Então, não vão ser grupos imensos, não é um grupo aí para 50 mulheres, ou um grupo de 20 mulheres, é no máximo, estourando, de 8 a 10 mulheres, é um grupo bem mais reduzido, e é onde você vai estar trabalhando com elas os medos, o que mais você vai trabalhar com elas, Cidinha? Olha, a gente vai trabalhar os traumas, né, medos, talvez a ansiedade também, que as pessoas andam muito ansiosas, talvez sonhos. Então, é algo assim que vai estar sempre ajudando elas, sabe, Kleber? No começo, a gente vai começar com poucas, para a gente estar dando atenção. Não é que a gente vai começar com poucas mulheres. É que conforme o número vai aumentando, então já a gente pode estar dividindo turmas também, né? No começo, a gente planejei começar numa quarta-feira, né? Assim, às 3 horas da tarde. Dependendo, conforme for aparecendo as pessoas, conforme as pessoas for vendo, a gente pode estar olhando também no horário à noite, porque eu sei que tem muitas senhoras que ainda não trabalham, talvez cuidam de netos, né? Como eu já falei, e talvez não querem à noite. Então, a gente vai vendo, vai dependendo muito, mas o começo vai ser nas quarta-feiras, às 15 horas. Com 10 pessoas, sabe? Assim, no máximo. É isso que eu achei legal do projeto, né? Assim, a sua preocupação, tanto na qualidade quanto na produção nesse tempo também. Então, você falou que preferia ter 10 grupos de 10 do que ter um grupo de 100, para conseguir trabalhar melhor, né? Para a gente poder trabalhar melhor com a pessoa, não deixar dar atenção, Kleber, porque quando a pessoa vem à nossa procura, mesmo que ela seja individual ou ela seja em grupo, mas ela vem na busca de algo que venha preencher elas, que venha dar resposta para elas. Então, foi isso que eu pensei geralmente nessa parte.
No começo, a gente vai começar aí, né, em Presidente Prudente, mas nada impede que no futuro vai ter aqui em Álvares Machado também. Vai depender bastante de como o público, sabe? As pessoas que vêm em busca, porque eu sei que talvez aqui em Machado seja mais difícil de estar indo para o Prudente, eu reconheço tudo isso. Talvez daí seja mais difícil vir para cá. Então, a gente vai trabalhar assim. Foi algo que, sabe, foi uma inspiração e vamos colocar em prática e confiar para ajudar essas mulheres que precisam, que são muitas, Kleber, e como elas sofrem. E quem sabe, no futuro também a gente está trabalhando online com essas pessoas também. Vai depender do local das pessoas. Sim, isso que eu ia falar. Você que está, de repente, assistindo essa live, é de outro lugar, de outra cidade, de outro país, outra galáxia, tem algum arquituriano assistindo, e de repente fala assim, Coço, podemos fazer online essas reuniões também? Por que não? Né? O contato da Coço vai ficar aí gravado aí também no vídeo, tanto no YouTube como aqui no Instagram. Quem quiser entrar em contato, basta entrar em contato com o Instituto. Né? Nós colocamos tudo no Instituto para ficar mais fácil, para ter controle, né, sobre as pessoas que estão entrando. Lembrando também que o valor é um valor simbólico, né? Não, é obviamente que não é um valor de uma terapia individualizada. A gente precisa frisar sobre isso também. Bem-vinda, Ju. Olá, Arli. Por quê? Porque R$ 50, gente, o valor hoje de uma hora de um terapeuta conhecido, que tem uma formação que a Coço tem, é para pagar nada R$ 200 a hora. E ela está fazendo R$ 50 justamente para poder ajudar mais mulheres, né, que tenham essa demanda. Então, até o público mesmo pode ser aberto, não vai ter uma idade mínima, né, Coço, pelo que eu entendi, porém, o foco são aquelas que procuram, que querem a saúde mental como prioridade. É óbvio, ela tem uma vivência aí que ela vai partilhar também com essas mulheres, que eu acho que é um dos diferenciais da Coço. A vida, né, é um dos diferenciais daquilo que ela já passou também, mas eu acho que além disso, é um olhar de uma delicadeza maior que ela tem e que ela pode de verdade ajudar quem está se disposto a vir. Então, já vá de antemão. O que é prioridade para você, o que é importante e o que é urgente. Não deixe chegar a ficar urgente a situação. Porque também, vamos trazer essa clareza, aqui não vai ser um hospital das pessoas que já estão em fase terminal. A ideia é que elas não cheguem nesse patamar. Porque o lugar de pessoas que estão nesse ponto é o hospital. Né? Às vezes a pessoa liga urgente para nós, terapeutas, olha, eu preciso de um horário com urgência. E aí a gente brinca até, né? Se é urgente, procura o hospital, porque o terapeuta, ele não trabalha com aquilo que já estourou, que transbordou, ele trabalha até. Mas ele não tem uma varinha mágica, né? Ele ajuda a pessoa a encontrar o caminho, que está nela mesma. Só que é um trabalho em conjunto, que vai ser ensinado o que tem que ser feito, vai ser mostrado o que tem que ser feito, mas é uma coisa contínua também, né, Coço? Não adianta vir numa única reunião também e querer um milagre. Então, foi por isso que eu pensei, sabe, Kleber, ser feito assim, porque acaba sendo, se a pessoa quiser, acaba sendo um tratamento. O mais, assim, de acordo, talvez, muitas vezes, até com a situação da pessoa, mas não deixa de ser um tratamento. Os encontros, aí vai depender de cada um. Porque tem pessoas, Kleber, que eles estão, assim, urgente, querendo se cuidar, querendo ter uma vida mais leve, né, mais tranquila. Tem pessoas que gostam, né, daquela vidinha dela e tá tudo bem. E a gente respeita, cada um tem o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. Mas é importante a gente olhar, porque, Kleber, se tem uma coisa que deixa qualquer mulher triste, ela depende muito do outro. Ela ser muito dependente da outra pessoa. E a gente começa a olhar, a outra pessoa não pode estar te ajudando o tempo todo. E por que a gente não cuidar da gente e a gente ser gente? Eu falo, a gente cuidar e olhar para nós é a gente ser gente, é a gente viver. Quando a gente está podendo andar, está podendo, né, fazer as suas coisas, é tão bom a gente ser independente e deixar o outro livre. Muitas vezes as pessoas nos ajudam sim, né? Mas a gente olha no rosto, será que ajuda, assim, porque gosta ou porque não tem jeito mesmo, sabe? Uhum. Não é porque
porque a gente tem uma idade que a gente não pode fazer essa diferença na nossa vida. A gente pode fazer a diferença na nossa vida. E tem muitas senhoras que eu converso, que eu sei das dores, das dificuldades, do sentimento de rejeição, mas vem a rejeição dela mesma. Ela mesma acaba se rejeitando. E numa terapia a gente vê, né, a essência que nós temos, aquilo que nós temos, o poder que a gente tem, a força que a gente tem de se tornar uma pessoa melhor. E por isso, Perfeito. uma pessoa melhor que a gente pode. Por isso, essa ideia, né, da roda terapêutica, e nada também impede, se as pessoas quiserem me procurar também, individual, né, ter a consulta dela individual, tudo bem. Mas a gente vai estar fazendo isso, e assim está sendo assim, feito com muito carinho, sabe, Kleber, com muito zelo, sabe, e olhando bem mesmo para esse lado. E fazer... Perfeito. Eu vejo assim, curso de verdade, né, para nós aqui do Instituto também, como uma possibilidade mesmo, real e concreta, de eu ter uma coisa com qualidade num curso extremamente administrativo, baixo, mas que tem a função de poder de mudar as pessoas, na estrutura das pessoas. É óbvio que nós voltamos a falar, não vai ser uma terapia individualizada, porque o objetivo não é esse. Né? Ou quem quiser uma terapia individualizada, que é maravilhosa, é extremamente potente, isso a gente precisa falar também, é diferente do trabalho. Porque o terapeuta está lá só para você. Né? Esse trabalho, a COSO também oferece. Mas você que não tem condições, ou por causa financeira, ou por causa, sei lá, de outras coisas, e quiser ter esse momento coletivo, até para estar junto com alguém, né? Para ter a turma. Uma coisa que a gente percebe, às vezes na terceira idade, é que vai formando as panelinhas também, né? O pessoal do bingo, o pessoal da dança, o pessoal do vôlei. Tem lá, graças a Deus, hoje tem várias atividades aí para terceira idade também, para melhor idade. Mas a gente não vê a parte terapêutica, né? Raramente a gente vê essa parte desse cuidado do olhar à mente. E a cabeça é o que faz todo o resto funcionar. É óbvio que tem benefício, o vôlei tem benefício, a dança tem benefício, o bingo tem benefício, mas se a cabeça não estiver boa, nada disso vai ter alegria, né? Nada disso vai fazer sentido. Verdade, Kleber. E quando a cabeça da gente está boa, a gente está bem mentalmente, o físico da gente também fica bom. Porque muitas vezes a doença vem na gente por causa a sua mente não está bem. Aparece tanta dor, e talvez as dores não é nem dor assim, porque a pessoa está doente, mas ela está tão mentalmente, tão perturbada, tão assim, frustrada com ela mesma, aí ela resolve todas as dores, porque aí aparece todas, sabe? Junta tudo, né? A gente fala, junta tudo. Mudar essa história. A gente criar uma saúde mental e uma saúde física também, a saúde espiritual. E quando a gente trabalha a terapia, a gente trabalha tudo isso. O mental, né? O espiritual, o físico. A gente acaba trabalhando tudo isso na pessoa. E a gente sai, talvez a gente nem lembra mais daquela dor, né? Da dor da junta. É verdade. Verdade. Bom, pessoal, essa semana é a semana do Esquenta. Então, bem-vinda, Luciana Pulig também, chegou aí. Chegou mais alguém, a Roberta, bem-vinda também. Se eu esqueci de alguém aí, me perdoe. Mas o objetivo nessa semana é fazer algumas lives do Esquenta da Roda Terapêutica. Né? Da semana que vem, iniciamos aí, então, a partir de quarta-feira, o primeiro grupo. Mas quem tiver interesse, quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, né, para participar dessas rodas, basta entrar em contato com a gente, ou comigo, aqui no Instituto, ou com a COS, e a gente vai estar fazendo aí o agendamento, vai estar informando aí a forma de pagamento. Lembrando que cada sessão, cada reunião é uma reunião. Os temas não se repetem e não há uma continuidade. Tudo aquilo que começa, termina naquela reunião. Então, justamente para que a pessoa fique livre também. Né? Vamos supor, eu quero ver como que é. Ela paga essa sessão coletiva, vê como que ela é, se ela gostar, ela paga as outras, para ela continuar ou não.
Então vai depender também dessa fidelidade da pessoa, dela quiser, né? Se ela quiser achar que deve continuar no grupo, ela pode pagar aí o mês fechado e aí você conseguir ainda mais uma vantagem ainda depois que a gente vai estar comunicando. Então, volta e meia eu vou estar aparecendo aqui nessa semana, cada vez com um tema. O tema de hoje foi o que é importante versus o que é urgente. E a gente aguarda vocês já na próxima live. Lembrando que compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível e marque nos comentários quais são os temas que vocês querem que nós tragamos, né, que a gente possa trazer para vocês, que vocês acham interessante. Então, coloque aí, mesmo depois de acabar a live, os comentários. Eu e a Cidinha, a gente continua vendo, continua respondendo perguntas. Então já deixa aí a sua sugestão de tema ou manda no individual para nós e a gente vai estar preparando aí para vocês esse material, essa live rápida aí de 30 minutos, que a gente pode trazer um pouquinho da luz do que vai ser essa roda terapêutica. Cidinha, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua coragem em assumir o projeto aí. É muito prazeroso para nós estarmos aqui com você. E eu quero mais que esse grupo cresça cada vez mais também. Tenho vários grupos aí com a Curso aí tomando conta aí da roda terapêutica das mulheres, das senhoras. Eu que agradeço, Kleber, pela, assim, de você estar me ajudando nessa, né? O Instituto Arpia está ajudando nesse projeto, né? Que é um projeto que a gente está praticamente criando junto, né? Com o Instituto Arpia, para a gente estar ajudando quanto mais pessoas. E futuramente, Kleber, a gente planeja também trabalhar com senhores. Por que não? Sim, por que não? Já estou me preparando para... Você já está se preparando, né? Porque precisa disso, Kleber. Hoje eu vou trabalhar com a parte das senhoras. Mas nada vai impedir que a gente também está trabalhando com senhores também. Porque a gente sabe também a dificuldade deles também. Sim, verdade. O homem também tem muita dificuldade. Muitos, talvez, tem muito mais que a mulher. Principalmente quando eles ficam na parte do luto. Eles ficam perdidos. E a gente sabe disso, né, Kleber? Então, sim, são projetos também que estão vindo por aí também, sabe? Vai depender também da procura das pessoas, né? São projetos que a gente já está, né, olhando para esse lado com muito carinho, muito zelo, porque a gente tem que olhar o ser humano com muito zelo, porque hoje a gente vê as pessoas sofrendo muito, é muita morte, é muita dor. Então a gente tem que olhar para esse lado também, dar uma qualidade de vida melhor. Se a gente pode, por que a gente não tentar? Não vamos fazer, porque milagre não fazemos, mas a pessoa não pode se cuidar, mas precisa de ajuda. Verdade. Pessoal, curte essa live, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Toda segunda-feira, às 19 horas, sempre um programa Voo do Alto. Aguardo vocês às 19 horas, cada segunda com terapeuta diferente também. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.